Eu sei o que você tá pensando. Eu sei que você tá pensando que tem giro de notícias, então você veio assistir. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Roda aí a vinheta, vamos embora que tem notícia pra cacete hoje. Bem, eu sou o Gabriel Amaral, vocês já viram que a entrada ficou completamente aleatória. Se inscreve, deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e comenta suas opiniões. Isso porque tem adversário possível do Fluminense, a gente tem que se controlar com isso. Possível adversário do Fluminense é definido, né? Pelo menos o possível está definido. Tem também notícias sobre Pablo Diego, Nonato, Miguel e Mascarenhas. Vamos embora, que é notícia pra cacete, mas antes vou te pedir pra você passar aqui embaixo no OneFootball, aplicativo de futebol que tá aí, pô, presente no mundo inteiro, vale demais você baixar. Vale destacar, tá? O OneFootball tá com coisas das Olimpíadas também ali, tem várias informações. Então você que tá assistindo esse vídeo aqui e sabe que eu tô lançando 5 horas da manhã e de que logo depois, né, pouco depois, tem jogo da Olimpíada do futebol masculino, pode baixar também e acompanhar pelo OneFootball. Beleza, beleza? Vamos embora, o link tá aqui na descrição. Baixa que é de graça! Bem, como sempre eu vou do mais simples pro mais complicado. Pablo Diego, jogador que, segundo o portal Netflu, matéria do Paulo Brito, está próximo de fechar em definitivo com o CRB. Segundo a matéria, Pablo Diego, que está emprestado pelo Fluminense para o Atlético Goianiense, tem contrato com o Fluminense até o final do ano, não deve ficar no Atlético Goianiense, a gente até falou disso aqui, acho que uns 2, 3 dias atrás, e será, tá muito próximo de fechar, o que diz a matéria, com o CRB. Vale lembrar, Pablo Diego esteve emprestado pelo Fluminense para o CRB no ano passado. Inclusive ele fez 4 gols lá, jogou quase com um turno da Série B. E bem, dentro desse período, até gostou, foi emprestado para jogar a Série A, não tá rendendo na Série A no Atlético Goianiense. E agora o CRB só quer em definitivo. O Fluminense não deve dificultar a ida dele, né? Óbvio também, né? Pelo amor de Deus, se dificultasse. E aí, enfim, até a matéria diz que o Fluminense diz que no momento entende que o elenco não comporta mais um jogador da sua posição. Vamos lembrar também, Pablo Diego é de 94, ou seja, ele faz 27 anos agora, tem esse detalhe aí também. E também o fator de que o Fluminense não vai precisar arcar com mais nada dele, etc. Não vai ter nenhum tipo de compensação financeira para repassar para o CRB, mas também não vai arcar com mais nenhuma dívida referente ao jogador. Enfim, né? Se for mesmo, se fechar, sai notícia aqui e a gente agradece ao CRB. Vamos embora também falar de Mascarenhas, outro jogador, esse já um pouco mais jovem, né? O lateral Matheus Mascarenhas está de volta ao Fluminense e voltará a jogar uma partida, pelo menos com cara de profissional. O jogador foi relacionado para o Sub-23, comemorou ali nas suas contas de Twitter e etc. E jogará nesta quinta-feira contra o Figueirense pelo Fluminense, né, pelo Campeonato Brasileiro Sub-23. Jogo às 3 horas da tarde. Mascarenhas volta a entrar em campo, vocês terem noção. O Sub-23 não é um jogo oficial, né? Mas pelo menos um jogo ali em que dá para se contar desde a partida contra a Chapecoense, dia 13 de junho de 2019. Eu vou até botar uma foto aqui, ó, do dia do treinamento para esse jogo, ó. É essa foto aqui, ó, é do treinamento. Esse daqui de cima é Guilherme. Esse daqui do lado é Evandro, atrás de Mascarenhas ali deve ser Daniel, talvez. Olha a galera que tava no Fluminense. O Fluminense empatou 1-1 esse jogo, é aquele jogo que Ganso arruma confusão com os torcedores de Chapecoense e tal. Enfim, ele até é relacionado depois pro fatídico jogo do CSA, pro jogo da Sul-Americana contra o Corinthians lá, o que foi treinado por Marcão, né, lá em São Paulo, mas não entrou em campo em nenhum desses dois. Meu amigo, é isso, Mascarenhas volta a atuar, pelo menos, que não se... Olha, mas ele não pode ter um machucado na unha do dedão do pé, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que não é esse o problema, nunca foi esse o problema dele, o dedão do pé, mas pelo amor de Deus, joga Mascarenhas. Mascarenhas tem 22 anos, né? Vale esse destaque aí, é um jogador muito jovem para poder ficar encostado e etc. Fluminense
tem que utilizar realmente o jogador e tendo contrato que use o Sub-23. É para esse tipo de utilização que tem que ser o Sub-23, né? Mascarenhas tem 22 anos, tem idade para jogar de fato essa competição, né? E considerando que a gente tem um problema sério, futebolístico e contratual com o Danilo Barcelos, é pelo menos útil que a gente tenha um jogador como o Matheus Mascarenhas hoje, fazendo algum mínimo de sombra ali para lateral esquerda, né? Vale destacar, Mascarenhas tem contrato com o Fluminense até dezembro deste ano, então talvez seja uma das últimas chances aí para o jogador render e convencer de que o Fluminense tem que renovar com ele. Bem, chegando agora para duas notícias. Aliás, vamos primeiro para Libertadores, né? Vamos lá. O Barcelona de Guayaquil eliminou o Vélez Sarsfield, como era esperado, na Libertadores. Na quarta noite, né, você está vendo esse vídeo na quinta pela manhã, na quarta noite teve o jogo de volta. Na ida, o Vélez ganhou por 1-0 em casa e na volta o Barcelona fez 1-0, tomou o empate, o que eliminaria já o time equatoriano, fez o segundo gol e mesmo assim não se classificaria, né, por causa de gol fora de casa, e o terceiro gol saiu aos 35 do segundo tempo. Quinteiro, ou Preciado, né, como ele é chamado, né, não é utilizado o último nome, Preciado, Cortez e Perlaza, o Cortez foi de pênalti, fizeram os gols do Barcelona, que se classificou para enfrentar o Fluminense. Não, quem passar de Fluminense, Cerro, o VDM aqui é ativado, mas muito provavelmente, obviamente, pelo placar do jogo de ida, o Fluminense. Barcelona e Fluminense, o que isso a gente já tem uma definição de algumas coisas. Por exemplo, a gente joga a primeira no Maracanã, se a gente passar do Cerro Porteño. Isso porque o Barcelona fez 13 pontos, o Fluminense fez 11, então eles têm melhor campanha. A decisão acontece em Guayaquil. Então, se o Fluminense avançando do Cerro, o jogo vai ser na terça seguinte já joga contra o Barcelona aqui no Maracanã, para depois ir jogar o jogo de volta lá. A única derrota até agora do Barcelona, foram duas derrotas até agora na Libertadores, aconteceram fora de casa. O Barcelona é muito forte em Guayaquil. Vale destacar que o Fluminense jogou no estádio do Barcelona sem enfrentar nenhuma equipe de Guayaquil. Aquele jogo contra o Júnior Barranquilla, que teve que sair da Colômbia, foi jogado em Barranquilla, no estádio do Barcelona. É um adversário chato, assim, a Libertadores caminha para ser uma grande Copa do Brasil nas quartas de final, né? Se o Inter avançar e o Fluminense avançar, serão... Na verdade, já tem metade das quartas de final o Brasil, né? São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Se Fluminense e Inter avançarem, serão 6 mais Barcelona e River, e a gente espera de que o Barcelona, pelo menos, não vá para a semifinal, né? E ainda é possível uma semifinal Fla-Flu, tá cada vez mais perto, faltam 4 jogos de quartas de final, faltam basicamente 5 jogos para acontecer uma semifinal Fla-Flu. Eu já falei, eu não quero que isso aconteça, mas se o Flamengo chegar na semifinal, eu quero que aconteça, porque significa que o Fluminense foi para a semifinal. Vamos para as últimas notícias aí, tendo novidades, agora só depende do Fluminense. O jogo tá remarcado lá para a outra semana, né? Na semana que vem, no dia 27, tem o jogo de ida contra o Criciúma, e é só no dia 3 de agosto, que é o jogo de volta do Fluminense Cerro Porteño, no Maracanã. Bem, e para fechar, notícias sobre Nonato, sobre Miguel e sobre Marlon. Eu falei que tava cheio de notícia aqui esse vídeo. Vamos na ordem cronológica? Então, beleza. Para começar, sobre Nonato, se você não tá entendendo nada de Nonato, vê o vídeo de ontem, para esse vídeo aqui não ficar gigantesco, onde eu passo ali as informações iniciais. Matéria do Netflu, do Paulo Brito. Aliás, vamos na ordem cronológica, não é a matéria do Netflu. Na ordem cronológica é o tweet do Melão, né? O famoso Rádio Melão, Luiz Melão, enfim, já teve lá no Canal 20 com a gente. É um cara que tem muitas fontes ali, né? Dizem que é amigo do Mário Bittencourt, etc. Enfim, não é um jornalista, mas é um cara que crava muitas informações. E já conversei com o Melão, já fizemos live. Não é o caça-like, o cara nem quer viver disso, enfim. Mas é interessante o perfil e normalmente traz informações. É um cara que tem muito cuidado pra não crava nada e etc. Mas ele fez alguns tweets, que eu vou botar até aí na tela. Fez uns tweets, no momento que eu tô gravando só 9 horas atrás, vocês sabem agora que eu tô gravando por volta de 2, 3 horas da manhã. 4h30 da tarde ele tweetou o seguinte: sobre Nonato.
Os clubes conversam, Fluminense e Internacional, mas o Inter não tem nenhum interesse em Miguel. Melão tá dizendo isso. Isso porque no site Vozes do Gigante, o Lucas Colar, repórter que cobre Internacional, mencionou essa situação de Miguel como o Inter querendo essa liberação numa troca ali por Nonato. Uma troca pelo Miguel não é cogitada. O Melão falando, as fontes do Melão, obviamente, a gente não sabe quais são, mas normalmente se dão mais pelo lado do Fluminense, obviamente. Sobre Léo Chu e Darlan, ambos têm vínculo com o Grêmio até 2024, ambos interessam, a depender dos valores envolvidos, os dois ou somente Léo Chu, primeiro, tem chance. Isso aqui já era meio que a informação que a gente já tinha. Então, sobre Miguel, tem esse fator. Uma pausa rapidinha aí, que eu vou voltar nesse assunto Miguel e voltar no assunto Nonato, só porque o Rafael Moraes aqui, ó, perguntou de Fora Roger. Não sou da turma do Fora Roger não, mas enfim, seguimos. O Rafael Moraes botou bem assim: notícias sobre Marlon, vai receber oportunidade? Marlon, lateral esquerdo, que foi assunto também aqui no vídeo nessa quarta-feira. E aí o Melão respondeu: está definitivamente à disposição de Roger a conferir. Ou seja, interessa e, segundo o Melão, o Fluminense vai manter o jogador no elenco. Só vai depender de Roger uma escalação ou não. Voltando ao assunto Nonato, vou botar aqui a telinha grande, teve uma matéria, isso era 4h30 da tarde, teve uma matéria às 4h15, saiu por volta de 4 horas da tarde, no UOL também falando a mesma coisa, de que os jogadores não teriam envolvimento de jogadores na negociação entre Nonato, por Nonato entre Fluminense e Internacional. E no UOL ainda disse que o Internacional não deve se opor à liberação do jogador. Então beleza, tem esse ponto aí. Só que às 7h30 no Netflu saiu uma matéria com o título Nonato é prioridade para o Fluminense, que não descarta troca de atletas. Ou seja, a ideia, na matéria acaba falando que a ideia do Fluminense é não descartar uma troca. Só que já tinha informação do UOL, já tinha informação do Melão, dizendo de que não haverá troca, não interessa ali uma troca por Miguel ou uma troca em relação a envolver outros jogadores. Fluminense, segundo a matéria do Netflu, diz que o Fluminense não se opõe a isso. Acho que essa é a negociação mais avançada entre Darlan, Nonato e Léo Chu. Acredito que a de Nonato, pelas informações que eu vejo, seja a mais avançada do momento. Vamos ver, o Fluminense precisa de um volante, segundo o que entende Roger Machado, talvez por não confiar em Wellington, talvez para poder utilizar mais ainda o Wellington, talvez, enfim, mas é a posição que quer. Aí eu achei até engraçado que nessa coisa aqui do Netflu, eu achei engraçado que é bem assim, tem um comentário bem assim, ó, esse é o Fluminense, volante, zagueiro, ponta de qualidade? Não temos. Aí o legal é que vem assim, ponta de qualidade não temos. Dos 6 pontas, 5 são da base. Vamos botar 4, vamos tirar Caio Paulista, 4 são da base. Ou seja, quando a gente pediu um cara desse, faz um comentário desse, aí quando vira e fala bem assim, o Fluminense vai contratar um ponta. Pra que ponta? A gente já tem jogador da base, na base não tem ninguém melhor não. Aí quando o da base tá no titular, o da base não tem qualidade. Aí quando o da base, aí quando contrata um jogador... Enfim, não seja esse cara, ok? Questione, mas questione com argumentos bons. É isso, notícia pra cacete nesse vídeo. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu. Não tem como terminar, porque eu termino com até a próxima, valeu.